E aí, pessoal, tudo bom? Vamos resolver essa questão do IFMT de 2025, questão 32. Assinale a alternativa correta a respeito das características do ponto em geometria. Então, ele vai dar algumas afirmativas aqui e a gente tem que marcar qual é a afirmativa correta. O ponto não possui forma nem dimensão. Isso significa que o ponto é um objeto adimensional. Pessoal, está certo? O que é o ponto? O ponto é um ente primitivo, né, da geometria. Vou até desenhar aqui um ponto. Então, a gente vê em geometria que um ponto ele não tem dimensão e nem forma. Ou seja, ele não tem um comprimento nem uma largura. Aí você pode falar, ah, mas isso aqui que você desenhou, se a gente der um zoom aqui, a gente vai ver que ele tem uma largura e ele é um círculo, né? Então ele tem forma e dimensão sim. Pessoal, mas é porque isso aqui que a gente desenha é só uma representação do ponto. Porque se a gente for desenhar algo que não tem dimensão, a gente não vai ver nada. Porque qualquer coisa que a gente desenhe vai ter uma dimensão, né? Porque se a gente der um zoom suficiente, a gente vai ver que tem uma largura. Mas é porque o ponto, ele só está no mundo das ideias. Ele não existe na vida real. Isso aqui que a gente faz, por menor que seja o ponto que a gente desenhe, ainda vai ser uma representação do ponto, não vai ser um ponto de fato. Então, esse ponto no mundo das ideias, que é o ponto que é o ente de fato, ele não tem uma dimensão e nem tem uma forma. Ele é só uma localização no espaço. Então, sim, ele é um objeto adimensional. Então, essa alternativa A aqui a gente já viu que ela é verdadeira. Então, já vou marcá-la aqui, mas vamos ver as outras. O ponto possui a menor forma e dimensão. Isso significa que o ponto é um objeto bidimensional. Ah, aqui ele está falando que ele possui a menor forma e dimensão, mas ele não possui forma nem dimensão. E também não é um objeto bidimensional, porque lembra, objetos bidimensionais são aqueles objetos que têm largura e altura. Então, por exemplo, um quadrado que a gente desenha, ele é um objeto bidimensional. Então, ele pode ter 2 centímetros de largura e 2 centímetros de altura. Então, isso aqui tem duas dimensões, então ele é bidimensional. Alternativa C. O ponto não possui forma nem dimensão. Isso aqui está certo. Isso significa que o ponto é um objeto unidimensional. Essa parte aqui está errada. Porque um objeto unidimensional é um objeto que só tem uma dimensão. Ou seja, uma reta é um objeto unidimensional. Ou um segmento de reta, porque ela ainda tem um comprimento. Ela não vai ter uma altura, mas ela tem um comprimento. Ou seja, pode ser um segmento de medida 4, por exemplo. E a gente pode ter outro segmento aqui de medida 2. Tá vendo que só tem uma dimensão para a gente descrever esse segmento? Então, o ponto não tem duas dimensões, porque ele não tem um comprimento. Vamos ver a alternativa D? O ponto possui a menor forma e dimensão. Isso aqui já está errado também, porque ele não possui forma e dimensão, como a gente já viu. Isso significa que o ponto é um objeto unidimensional. Aqui essa parte também está errada, porque a gente já viu que unidimensional é uma reta, um segmento de reta, esse tipo de objeto. O ponto não possui forma nem dimensão, isso aqui está certo. Isso significa que o ponto é um objeto bidimensional. Isso aqui está errado. A gente já viu que bidimensional são objetos que têm duas dimensões, como por exemplo as figuras planas, um quadrado, um círculo. Então a gente já viu logo de cara que a alternativa correta é a letra A. Então é isso, pessoal. Eu peço que você se inscreva no canal e curta esse vídeo para apoiar a gente e até a próxima.